a palavra de Deus diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. 1 João 3, 2 e 3. Senhor Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, coração transbordando de gratidão por estarmos aqui, Pai, buscando a Ti, querendo a Ti, Senhor. Que o Senhor nos entregue hoje a porção exata para mais um domingo transformador, um domingo contigo, um domingo cheio de amor, um domingo de esperança, um domingo de renovo e muita alegria, Pai. Obrigada, Senhor. Que o Senhor abençoe o pregador que irá hoje ministrar para nós, Senhor Deus. Que o Senhor esteja aqui conosco. O Senhor esteja aqui conosco, nos transformando, nos abrindo ainda mais os nossos corações para recebermos a porção exata separada para nós hoje. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que vivemos aqui. Hoje é um dia de transformação, é um dia de alegria, é um dia de nostalgia. A Senhora, agradeço em nome de Jesus. Amém. De olhos fechados ainda, pense se não fosse Jesus, onde é que você estaria? Se não fosse o Senhor, onde é que você estaria agora, por exemplo? Pensa como é que estaria a sua vida sem a palavra, sem o favor do Senhor, sem o ensino, sem a correção. Onde é que você estaria? Será que seus filhos estariam aí do seu lado? Os meus, com certeza, não. Será que o seu cônjuge estaria aí do seu lado? Será que você estaria vivo? Esse sentimento de gratidão precisa nos acompanhar, sabia? Hoje é um dia de gratidão sobre esse lugar, sobre tudo que o Senhor fez aqui durante esse tempo. Hoje, exatamente hoje, a gente faz 9 meses de igreja. Exatamente hoje, 9 meses de igreja. Quantas coisas a gente viveu nesse lugar? Simplesmente porque Jesus estava. Tem gente que durante 50 anos de vida tentou viver o que vive hoje e não conseguiu. 45, 40, bota a tua idade aí. Tem alguém de 40 anos hoje aqui? Eita, 40 anos. 40 anos. Aí de repente Deus junta, ou nos junta, pessoas diferentes, criadas de formas diferentes. Alguns deram muito trabalho, outros não. E quando a gente louvava hoje, eu fiquei pensando, né? Como a gente é ingrato. Porque um filho, quando deixa o quarto desarrumado, não sei vocês, pais que estão aí, mas um filho quando deixa o quarto desarrumado, você manda ele arrumar uma vez, 2 vezes, e parece que ele entendeu, desarruma mais, né? Não é assim? Ou foi só os meus? E pensa aí o tanto que a gente desarrumou a nossa vida. Pensa na bagunça que era a nossa vida, nas mentiras que a gente se escondia. E de repente a gente se coloca diante do Senhor como um pai e fala: Pai, arruma essa bagunça. Nos ajuda, Senhor, a arrumar essa bagunça. E aí Ele começa a mexer. Ele começa a nos ensinar, nos corrigir. A Bíblia diz que Ele corrige aquele que ama. Aí já é pra gente agora, não é mais com Ele. Porque corrigir, Ele vai corrigir aquele que ama. E a nossa vida vai mudando, vai sendo transformada, e ciclos vão se abrindo e se fechando. A gente falou sobre tempo um culto atrás, e hoje vai fechar um ciclo aqui nesse lugar, com 9 meses. Uma gravidez a gente tem colocado dessa maneira.
a igreja nascendo. Foi aqui que a gente viu a igreja nascer. E hoje cedo, eu fiquei pensando sobre isso e dizendo para o Senhor, mas 9 meses, mas não são 9 meses, na realidade são quase 10. Não é isso? Em semanas não são 9 meses, quase 10, 40 semanas. E eu entendi por que não está pronto ainda a obra. Porque é daqui a pouco, é quase 10, não é 9. Só que essa data Deus marcou para fechar esse ciclo nesse lugar. E eu queria que se você, e agora é um pouco sobre gratidão, se você foi abençoado nesse lugar, não é o lugar físico, gente, mas é a presença do Senhor. A gente tem uma visão sobre o altar, pessoas, para depois a gente ter o nosso lugar. As 3 se cumpriram. As 3 se cumpriram. Então, se você foi abençoado nesse lugar, se a presença do Senhor te alcançou, se o seu coração não é mais o mesmo, se a bagunça que estava a sua vida, Deus começou a arrumar, eu queria que em 1 minuto, viu, Léo? Uma nova história. Só um pedacinho dela. Porque hoje a gente vai falar sobre jornada, sobre uma nova história. E eu queria que você entendesse sobre isso. O que é uma nova história, o que é a jornada com o Senhor, o que são ciclos que vão se encerrando e começando. Feche seus olhos, escute só esse pedacinho e que o Senhor ministre ao seu coração o que é uma jornada e essa nova história que Ele tem para ti. Aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Jesus. Continua falando conosco nessa manhã e que a gente não seja mais o mesmo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sente aí, por favor. Glória a Deus pela sua vida. Dá um sorriso para essa pessoa do seu lado aí. Tem alguém que foi convidado e está aqui pela primeira vez? Tá? 1, 2, 3, mais ali, 4, 5, 6, 7, aqui, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a igreja inteira A igreja toda nova hoje? Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Cadê a cadeirinha? Cadê? Tem que ensaiar? Glória a Deus. Depois pergunta para a pastora por que ela é tão animada com essa musiquinha, viu?
Primeiro dia que eu escutei isso, eu arrepiei. Falei, nunca mais volto nesse lugar, vocês são tudo doido. Depois descobri que era mesmo, né? Doido por Jesus, né? Doido por Jesus. Glória a Deus pela sua vida, por você estar nesse lugar. Eu creio que para você também uma nova história Deus tem. Todos os dias, quando Deus nos acorda, Deus é perfeito. E quando Ele fez esse processo de vida, onde a gente descansa, Ele podia fazer com que a gente não descansasse nunca. A gente podia não dormir. Tem uns tentando, né? Tem uns que tentam não dormir. Eu tenho acordado comigo mesmo no corredor. Eu indo dormir, eu já levantando. Essa semana 2 vezes eu cruzei comigo. Tá indo deitar? Não, estou levantando. Mas são fases da vida. São fases da vida, onde a gente se dedica mais à construção daquilo que está nos esperando. Hoje, na realidade eu já me perdi, mas a gente deve estar em 19 dias de obra. 19 dias de obra. E ontem, eu pensando sobre isso, eu falei, eu acho que sai aqueles funcionários que estão fazendo aquela obra e quando a gente fecha a porta entre os anjos. E aí no outro dia você chega e tem coisa feita lá que ninguém fez. Só pode ser isso que está acontecendo naquele lugar. Porque ninguém, humanamente falando, e olha que nós temos uma comissão de obra, gente. Vitor, construtor, fica de pé, Vitor. Construtor, trabalha com obra até hoje. Rick, fique de pé, Rick. Construtor também. Essa é a comissão de obra. Então, glória a Deus. É as coisas que o Senhor faz. Você quer ver uma coisa? Fica de pé todo o ministério de louvor. Fica de pé, por favor. Todo o ministério de louvor. Ei, Dani, fica de pé, Dani. O seu marido está de pé, você tem que estar também. Olha aí, todo o ministério de louvor. Rê, fique de pé, que você é o ministério de louvor do Palavra Chá e Prosa. Fique de pé também. Glória a Deus por isso. Então, ei, muitas vezes a gente fica pensando em quantidade, a gente fica pensando que precisa ser algo muito grande. Não. Coloque o teu coração. Deus vai usar aquilo que você tem. O que Deus espera da gente é responsabilidade. O que Deus espera da gente para que essa jornada mude, para que a nova história mude. Testemunho do Rafa. Rafa falou, Deus tem uma nova história para mim. O dia que ele escutou esse louvor, ele falou, tudo mudou. Aí ele apertou o stop lá. Ficou velha essa frase, né? Apertou stop. Hoje o Fusca pega. Será que a gente sai daqui antes do Fusca pegar? Tem uns internos, tá? Se você não está vindo todo dia, tem umas coisas que você não vai entender aqui, amém? Mas não fique assim achando que você está excluído, não. Venha mais. Amanhã, na próxima eu conto sobre o Fusca, tá? Diga para a pessoa do seu lado, Fusca. Pronto. E o Rafa escutava essa história e dizia assim, uma nova história Deus tem para mim. E ele parou ali. E ele ficou esperando essa nova história. Passou um dia, passou outro, e essa jornada não chegava. Passou mais um tempo e essa nova história não chegava. Pelo contrário, ele continuava o mesmo. Aí, de repente, não sei como, depois ele vai contar, o testemunho não é meu, não tinha nada, está falando do testemunho dos outros. Mas aí ele conta que, de repente, ele escutou o verso seguinte da canção. Dizendo assim, sai da tua tenda, sai desse lugar que você está, levanta. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, o que vai mudar na tua vida? Nada, vai piorar. Porque se não for o Senhor, deixa eu te dizer, a gente vai caminhando para que cada vez mais as coisas sejam destruídas nas nossas vidas. O índice de casamentos na terceira idade, gente, tem aumentado muito. Eu disse casamento? Glória a Deus. Acho que eu preciso dormir. De separação. Amém? Alguém tinha entendido casamento? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse negócio de eu preciso dormir, você vai ver o conselho. Vai começar as mensagens no conselho. Próxima reunião já sabe. E aí? Mas por quê? Porque a gente fica esperando que as coisas melhorem. E é interessante porque até sair da tua tenda, assim como ele falou com Abraão, é aquilo que a gente aprende e precisa viver sobre o casamento. Sai da tua tenda, deixa a tua parentela. Agora você formou uma família, uma nova jornada. A responsabilidade agora como homem de Deus, mulher de Deus, marido e mulher. E depois sobre pai e filho. A gente falou isso tudo. Tem um ministério entregue, confiado a ti, se você tiver responsabilidade. Senão não tem jornada nenhuma.
Quando Abraão ouviu isso, ele precisou sair. É por isso que a gente está aqui hoje. Ele é conhecido como o pai da fé. Como é que hoje você seria reconhecido? Como é que hoje te chamariam se você estivesse lá atrás e Deus tentando te usar para escrever aquilo que hoje a gente conhece, as Escrituras Sagradas? Volta aí. Hoje, Deus olhando para ti, esperando de ti. Você ia ser conhecido como o pai da fé? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a gente aprender o que Deus tem para nos ensinar, é impossível a gente agradar a Ele, porque a fé é fidelidade. Por isso Ele nos junta, por isso Ele nos reúne, e a forma linda da igreja ser chamada é o corpo de Cristo. Cada um na sua individualidade, cada um nos seus limites, mas todos juntos, independente de quem você é. Isso é justiça. A igreja hoje constituída, essa por exemplo, quando a gente ouviu, eu lembro, isso tudo começou, fez agora dia 27 de fevereiro, 1 ano, quando Deus nos deu uma mensagem, uma ordem, um comando que a gente nunca esperava e nunca oramos. Então não foi algo que a gente estava, sabe, naquela expectativa, Deus vai fazer, algo vai mudar, um novo tempo. Não era. E de repente, eu olhando tudo aquilo, a gente estava em outra igreja, durante 10 anos, a gente foi leal a essa igreja. Durante 10 anos, todo o tempo que estava lá. E eu lembro daquele canadense no púlpito, num domingo como esse, quando ele mandou eu e Flavinha levantar. Levanta. A gente estava indo lá como, eu pelo menos no meu coração, como os espias. A gente estava numa das igrejas mais lindas, mais relevantes, uma igreja bíblica, uma igreja que é referência no Brasil inteiro. A igreja do Luciano Subirá, a Alcance em Curitiba. E quando a gente chegou lá, toda a estrutura da Alcance foi nos mostrada detalhadamente numa tarde, antes do congresso. E os meus olhos ficavam contemplando aquilo, dizendo, nossa, Deus trouxe a gente aqui para a gente colocar isso tudo na igreja que a gente estava. Eu sonhava com cada parede que eu olhava, eu sempre tive isso. Sempre tive isso. A gente chegou e talvez isso vai de cada um, nos limites e nas experiências que cada um de nós tem. Mas quando a gente chegou, aquela igreja era muito pequenininha. E hoje Deus me lembrou, pastor, sobre jornada. E por isso eu perguntei quem está com 40 anos aqui. O número 40, biblicamente, eu não estou pregando numerologia. Eu estou pregando o que está escrito. O número 40, biblicamente falando, é o número que encerra e inicia ciclos. O número 40 mostra exatamente as coisas que se iniciaram, o meio e o fim. É um tempo de provação, é um tempo de busca ao Senhor, é um tempo de resposta, mas também é um tempo de juízo. O mundo muitas vezes diz assim, a vida começa aos 40. Não sei se você já escutou. Mas porque, biblicamente falando, penso eu, que 40 anos é aquela idade que você já está estabilizado no teu emprego, se você foi correto, na sua família, se você foi correto, os seus filhos já estão encaminhados, porque eles devem ter aí por volta de 15 anos, 14, já foram ensinados, já sabem o que é a vida. Então 40, o mundo vai chamar essa idade da idade da maturidade. Mas eu creio que até isso, por conta do 40 bíblico, por conta de tudo aquilo que Deus traz para a gente, biblicamente falando, sobre o número 40, tem uma mensagem muito forte sobre isso. Êxodo, quando Moisés levantado, e se você pegar Moisés, por exemplo, gente, a Bíblia fala que Moisés ficou 40 anos no Egito. Quando ele matou um egípcio, defendendo um israelita, ele foge logo depois e passa 40 anos na terra de Midian. E a Bíblia fala que depois ele passa mais 40 anos no deserto. A Bíblia fala que Moisés, por exemplo, passa por 2 jejuns de 40 dias e 40 noites. A Bíblia fala
que o dilúvio de Noé, quando Deus ali começa tudo de novo, olha o ciclo se fechando. Choveu na terra por 40 dias e 40 noites. Quando Deus manda Jonas, capítulo 3, versículo 4, a Nínive, dizer: ei, se arrependa, Nínive, uma cidade totalmente corrompida. Jonas pega um caminho errado. Deus corrige aquilo lá, dá mais uma chance para ele, manda ele para Nínive e fala: prega arrependimento a essa cidade. E a Bíblia fala que por 40 dias aquela cidade recebeu uma mensagem de arrependimento. 40 dias. 40 dias. Quando Moisés vai receber as tábuas, os mandamentos, ele sobe para estar com o Senhor 40 dias. Quando ele desce, ele pega aquele povo desobediente, fazendo imagens para adorar as imagens. Ele quebra aquelas tábuas, movido por uma emoção. Que povo ingrato. Deus nos libertou, Deus nos tirou do Egito. E aí eu volto, porque a Bíblia fala justamente sobre essa jornada. Uma palavra chamada Massá. E quando eles param, sendo libertos ali do Egito, diante daquele mar, a palavra hebraica para aquele lugar onde a gente entende, e a gente já ministrou aqui sobre isso, uma mudança de identidade durante esses 40 anos. Transformação. Jornada, transformação, identidade. E quando Deus fala: diga ao povo que marche, eles não eram mais escravos, eles estavam se tornando soldados. Mas ao mesmo tempo, a palavra hebraica para aquilo é massá, é jornada. Diga ao povo, é porque não existe isso no português. Não tem como falar: diga ao povo que jornadem, não é um verbo. Mas a palavra ali é: ei, está iniciando um novo tempo, está iniciando um novo ciclo. Vocês não mais vão ser escravos do pecado. Por isso, através daquilo lá, como um reflexo daquilo que a gente está, um espelho daquilo, o velho como sombra e o Novo Testamento, aquilo que a gente vive, a nova aliança, Jesus, a gente também agora não é mais escravo da velha vida que a gente tinha. A gente foi liberto. E aquela palavra jornada, ela traz justamente esse processo no qual, entendam, através de sinais, através da presença de Deus, a gente vai entendendo e vendo muita coisa. Porque não são só os 9 meses. Hoje a gente está aqui pela 40ª vez. 40 dias. 40 dias a gente esteve aqui. 40 domingos. Não é só 9 meses, porque 9 meses não era para nascer, porque passa. Mas é aquele processo que a gente está, sabe? Já de dores, a mulherada aí grávida, de dores, barriga grande, né, Ju? Levanta, Ju, deixa a gente ver. Olha, gente. Quantos nenéns foram gerados aqui? Fica de pé as mamães aí de neném. Cadê? Cadê? Rê? Olha lá. Rai? Olha lá. Tá lá atrás. Olha lá ela. Glória a Deus, já está lá. É. Amém. Agora as mães que querem, levanta também, vamos orar. Deus faz uma vez, faz de novo. Cadê as mães que querem ficar grávidas? Glória a Deus. Eu quero ver essa fé aí. Glória a Deus. Quem mais? Existe uma palavra, pode ficar de pé, a gente vai orar. A gente vai orar. Glória a Deus. Olha para o seu marido, vê o sorriso dele aí. Vai precisar dele, amém? Glória a Deus por isso. Coloca a mão no seu coração, fala assim: Jesus, o Senhor esquadria corações. O Senhor sabe do meu desejo. O Senhor sabe da minha vontade. E eu sei da tua promessa. Que tudo que precisa ser feito aqui na terra, Jesus, que haja um decreto, uma ordem tua do céu, para que essa jornada, Senhor, venha sobre mim e que eu receba de Ti um presente, uma herança, para que eu possa cuidar, confiado a Ti e entregar-lhe de novo a Ti, Senhor. Assim eu oro e Te agradeço. Fecha a mão assim. E eu recebo isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Se dependesse do pastor, você estava grávida. Mas não depende do pastor, né? Depende do Senhor, né? Então vamos continuar crendo nisso.
Então, esse processo que a gente vai entendendo, jornada, a gente vai vendo justamente sobre o que é aquela palavra massá. E quando a gente volta para o hebraico, a gente pega três letras. E não só números falam, né, na forma hebraica daquilo que foi colocado sobre aqueles homens, alguns sinais, as letras também representam muito. E quando a Bíblia fala sobre massá, a jornada, ela diz, a primeira letra representa a água. E aí eu volto para a gravidez. Água é vida. Jesus diz, rios de água fluirão de dentro de você. Deus fala que através de um lavar regenerador do Espírito Santo, nós seremos novas criaturas. Deus vai trocar o nosso coração. A água representa uma nova vida. E aí eu volto para a gravidez. O neném fica guardado em água. O nascimento representa isso. Então a jornada, aquilo que Deus nos chama para viver, a partir do momento que a gente entrega e começa a andar com Ele, é uma nova vida, de acordo com a primeira letra que representa massá, jornada. A segunda, acompanhamento, suporte. A gente volta para o Egito, a gente volta para a minha vida e para a tua, sem o suporte de Deus, sem aquilo que Deus tem como apoio a nós, nos ajudando como livramento, nos ajudando em questões de livramento, de ensino, de ajuda. Nenhum de nós conseguiria estar hoje aqui, por exemplo. Hoje aqui. E a terceira é sobre visão. A terceira letra representa visão. E aí começa, e não tem como a gente não voltar em Abacuque, quando ele fala, ei, através das tuas vistas, através de tudo aquilo que você tem de conhecimento, do que os teus olhos contemplaram, essa é a sua vida. Só que Deus fala, na chamada da jornada, Ele fala, não vive mais dessa forma. Porque agora você vai olhar para aquele casamento seu perdido, mas você tem sobre ti uma visão minha sobre o teu casamento, não aquilo que você está olhando. Sobre os teus filhos, esquece o que você está vendo. Porque agora eu preciso te entregar uma visão, aquilo que eu tenho para a tua família e para os teus filhos. Se a gente não viver sobre a visão que Deus tem para cada um de nós, Abacuque quando fala, ele fala, ei, Tissadik bebanatoi rie. Ele fala, o justo viverá pela fé. Durante 4 passagens bíblicas. Hebreus vai falar isso, Romanos vai falar isso, que a gente não vive mais por aquilo que a gente vê. Por quê? Gente, basta você abrir, vamos para a vida prática. Abre uma notícia de jornal. Os que os teus olhos vão ver ali. Eu só lembro de Deus falando, colocarei diante de ti bênção e maldição. Só que ele fala, escolha a bênção. E a bênção é viver sobre a palavra, a bênção é viver sobre a visão, a bênção é você esperar. Por isso que Abacuque 2, ele vai dizer, ei, Deus escreveu na tábua ali a resposta, a visão. E aí a gente vai vendo corações que vão sendo esquadrinhados, para que através daquele dia, pastor, onde a gente não entendia nada, achando que a nossa vida estava tudo tranquilo, tudo funcionando, quando a gente chegou nessa igreja, tinha uma turma de casados para sempre, com 4 pessoas. A gente viu todo o crescimento. E quando eu entendo, porque Moisés, para ele ser preparado, Moisés foi colocado com novinho, num cesto, e foi entregue para Moisés já viver ali, sob a sabedoria dos egípcios, diz a Bíblia. O processo de jornada, porque a Bíblia diz que desde o nascimento de Moisés, Deus olhou para Moisés diferente. Entende que a visão faz você olhar para os seus filhos diferente? Porque o salmista diz que eles são como flechas. Eu fico imaginando, sabe quem está aqui hoje, gente? Se vocês me prometerem não perguntar nada sobre a minha vida pregressa, eu conto quem está aqui hoje. Apesar que vocês não vão achar ele. Já? Quem está aqui hoje, gente, como um presente desse fechamento desse ciclo, e eu creio que um pai é isso. Quem está aqui hoje é meu pai. Vem cá, pai. Vem cá, pai. Vem cá. Não parece nada, né? Se eu não falasse, vocês não iam adivinhar nunca. Esse aqui é meu pai, gente. Mora em BH, em Belo Horizonte. Vem cá, Márcia. Não? Tá bom aí? Glória a Deus. Deixa ela aí contigo, né? Gente, ciclos. Ciclos. E eu quero falar para você também de sinais.
Tem 5 anos que eu tento trazer ele para Brasília. 4 também. Eu estou falando hebraico. Quase 5 anos, é porque é 4, quase 5. Eu tento trazer ele. Pai, vamos lá. Pai, vem. Um dia, você volta no voo da noite. E não consigo. Tem coisa que você não vai conseguir. Tem coisa que você não vai conseguir. Você não tem poder para isso. Já chegou ao ponto, eu vou contar, viu? Não? Eu falava assim, pai, será que fim de semana? Alô? Meu filho? Pai, você está me escutando? Meu filho? Não estou escutando mais, viu? Vou desligar. Puf, desligava. Ele já não queria mais. Eu estava sendo chato. De tanto que eu queria que ele estivesse aqui. Só que Deus é Deus, gente. E um dia eu recebi uma mensagem da Márcia. Dizendo assim, tem uma surpresa para você. A gente vai estar em Brasília no dia 5. E até então, dia 5 ia ser a inauguração lá. Era a data que a gente tinha. E eu falei, olha o que Deus faz, cara. Que nem se eu quisesse, nem se eu mandasse passagem, como já mandei, ele viria. Só que quando Deus, e eu estou falando isso para ti, para você entender. Você está quase chorando, né? Você é igual a Flávia. Deixa eu sentar lá. Obrigado pela sua vida, viu? Glória a Deus. Só que quando Deus esquadrinha seu coração, gente, esquece. Pode ser teimoso. Estou falando de ti não, viu, pai? Pode ser teimoso, pode dizer 100 vezes não. Deus vai pegar e vai trazer. Deus vai pegar e vai arrumar a tua casa, teu marido. Olha para o marido que está aí. Não precisa responder, não. Ele era o de antigamente? Fala para mim. Está saindo som nessa caixa não, Léo? Não precisa responder, pastor. Amém? É mais forte, irmão? Eu fico imaginando a Lua acordando, olhando assim o Vitor. Eu prometi que não ia falar mais do Vitor. Mas é maior que eu. E aí todo esse processo dessa jornada, gente, faz com que a gente venha a viver esse novo tempo. Onde Deus que vai escrevendo não é mais sobre as coisas que você quer, é sobre aquilo que é propósito. Porque uma jornada, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. E toda essa situação que a gente viveu para que isso hoje estivesse acontecendo e um novo ciclo se encerra. Durante 9 meses, a gente ouviu naquela manhã levantando, dizendo: o tempo acabou. Já existia, a gente nunca falou sobre isso, já existia um chamado ou um convite para que a gente saísse da liderança do Casados para Sempre, da igreja, e ficasse coordenando todos os cursos. E a gente estava em oração por isso, para ver se era a vontade do Senhor, para que a gente fizesse aquilo com excelência, para que a gente fizesse o propósito do Senhor. E quando aquele homem, aquele canadense, que nunca tinha visto a gente, ele manda a gente levantar e diz: o tempo acabou. Eu falei: uau, não tem mais turma, minha casa já não vai ser mais aberta. E durante 8 minutos, todo o processo que ele ia falando com a gente, eu estava entendendo que era isso, no qual a gente estava orando. Só que no final, eu acho que Deus estava assim, ele não está entendendo nada, deixa eu ser mais direto. No final, esse canadense olhou e disse assim, pertinho, como o Renozinho está de mim. Ele olhou para a gente e disse assim: você não vai servir mais a homens, mas a mim diretamente. Os meus joelhos se juntaram umas 300 vezes. A gente sentou. Lembra disso, pastor? Você está chorando, pastor? E foi tão forte, porque quando Deus fala, Ele não só fala, Ele coloca isso dentro de ti. Alguns conhecem isso como convicção. É quando você fala: e aí? Você fala: ó, tá tudo piorando lá em casa, mas eu tenho uma palavra que o meu casamento vai melhorar, eu tenho uma palavra que meu marido vai ser transformado. É dentro de ti, já não é mais o que estão falando ou o que você está lendo, é algo que Deus botou dentro de você. Fico imaginando o Maurício, por exemplo. Olha o Fusca. Transformação já não é mais aquilo que os olhos estão vendo. Jornada é um caminhar com Deus, Deus nos levando,
E aí eu volto para 40. O que representa os 40? Por 40 vezes Deus nos trouxe a esse lugar. Por 40 vezes Ele nos provou nesse lugar. Tinha dias desse novo de Deus, aonde naquele domingo eu olhei para a pastora e falei assim: não estou entendendo. O que você entendeu? E ela disse assim: eu não sei. Eu não sei. A gente não falou mais nada. 2 dias depois, Deus manda uma americana agora. Essa americana numa mesa, logo que acabou o culto, a gente foi com toda a direção da Alcance de Curitiba para almoçar. E a gente sentado, tinha 8 pessoas, entre eu e essa profeta. E quando já estava acabando o almoço, ela cruzou o olhar comigo e disse assim: "Hey, man." E eu falei: o que ela falou? Glória a Deus pelo seu inglês, viu? Você tá rindo aí, mas se eu te chamar aqui para você falar inglês... A pastora estava na frente dela. A pastora falou: deixa que eu falo com ela. Eu falei: então fale. Tinha uma tradutora. E aquela mulher 2 dias depois começou a confirmar tudo que hoje nós estamos vivendo. Tudo, e muito mais, e mais, e mais, e mais. A gente entrou no carro, era terça-feira. A gente entrou no carro e falou: eita, acabou. E o comando era de Deus, e aí vem da tua obediência e daquilo que você crê. O comando era: vocês vão sair. Vocês não vão chamar ninguém. Eu já separei o lugar e as pessoas. Vocês não têm ideia o que foi isso. Vocês não têm ideia. O que é você construir algo durante 10 anos e Deus virar e falar assim: ei, bora, tem um novo. Porque se Deus tivesse dado essa visão, gente, era mais fácil. Se Deus tivesse falado: sabe aquele lugar que há 3 anos atrás eu te levei? Eu vou entregar para vocês. Talvez teria sido mais fácil. Porque sabe aquela sensação de: sim, mas o que é? O que eu vou ganhar? O ser humano tem esse coração da troca. Da troca. Por isso que muitas vezes a gente é levado a Deus por uma troca. Se estiver tudo bem, ou se Deus estiver mexendo na tua vida, você volta. Mas eu já escutei: pastor, depois que eu comecei a andar com vocês, piorou. Eu falo: não piorou não, filho, é que agora está vendo quem tu é. A conta está chegando, suas mentiras. Minha mulher não acredita mais em mim, que é claro. Você ainda quer viver na mentira? Então não é que está piorando, é que as coisas estão ficando agora sobre a luz. Uma jornada onde Deus coloca a gente no lugar que tem que colocar, no tempo que tem que colocar. E esse tempo chegou. Dentro do meu coração e da pastora, a gente lutou para que a gente achasse uma solução de como seria aquilo. Eu lembro que eu falava assim: você que vai falar. E ela falava: eu não, você é o cabeça. Essas horas a mulher fala fácil, né? Você que é o cabeça, você que é o homem da casa. Mas quando você quer escolher um lugar, eu quero ir para tal lugar, mas não, eu quero ir, meu amorzinho. Não é assim, Maurício? É. E a gente passou por essa jornada, por esse tempo. E eu lembro que 4 dias, depois de todo um processo longo, onde literalmente a gente virou as costas, e para a honra e glória do nome do Senhor, ninguém, quero deixar isso muito claro, que eu escutei mais uma mentira essa semana, ninguém recebeu um convite nosso. Ninguém ouviu um convite nosso. Nem aqueles que nos procuraram para conversar com a gente, dizendo: vocês são os nossos pastores. Nem eles receberam um convite. Então vem. Nenhum. E eu não estou falando de mim, eu estou falando de Deus. Porque é dentro da jornada, é dentro daquilo que Ele tem para a gente, entre aquilo que é vida, água, aquilo que é apoio, não vai faltar nada, gente. Nunca faltou.
Nesse processo dos 40 dias, tinha dia que eu estava aqui, o Alexandre chegava, chefiando esse ministério lindo que Deus entregou nesse lugar. Tem ministérios que já rodam aqui, que já rodavam lá, que estavam confiados a gente, casados para sempre, é o meu máximo, mulher única. Estão rodando. Mas o ministério dos atalaias, gente, foi algo que Deus entregou para essa igreja. E eu lembro, dentro desse processo da gente começar o culto mais cedo, tentar botar esse horário, essa cultura de visões, olha a palavra de novo, de visões que Deus entregou para essa igreja, porque cada uma, e por isso a gente precisa entender o que é a igreja. Senão a gente não consegue se tornar uma das coisas que mais a gente escuta, não me sinto assim, pertencente. A igreja está indo. Você tem que colar do lado de quem está andando e falar, como é que é aqui? Como é que funciona aqui? Como é que é? Porque existe, as coisas não mudam. Outro defeito nosso como ser humano. A gente quer que as coisas mudem para se adaptar a gente. E aí Deus, sabendo disso, Ele falou assim, ei, tem igreja para todo mundo. Que igreja que você quer? Tem. Por isso você anda aí, tem mais do que farmácia já. Glória a Deus por isso. Agora vem o juízo, porque a jornada, o 40 também é juízo. Ninguém vai poder chegar lá diante do Senhor e dizer, eu não sabia nem que existia isso. Ele vai falar, você passava todos os dias na porta de uma igreja. Então o tempo de jornada é esse tempo aqui. Quando Pedro fala, coloca para mim, Ju, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Olha como é que Pedro traz isso para a gente. Ele fala assim, ó, lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, antes da gente conhecer Deus, a gente já orava, gente. Antes de conhecer quem Deus é, estou falando aqui, quem é da igreja, você já rezava, você já tinha sido ensinado, infelizmente, não a vir para a igreja e a viver a palavra, mas a decorar uma oração. Pai Nosso, é a oração mais falada do mundo. Todo mundo, a criancinha já aprende. Agora medita nela, para você ver o que você falava e o que você fazia. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento à justiça de Deus. Pessoas totalmente diferentes, unidas num só propósito, numa só jornada. E Ele traz, Ele os julgará de acordo com as suas ações. Uau, temor. Mas Ele diz, por isso, vivam com temor durante seu tempo, como residentes na terra, a jornada. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, o projeto perfeito, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam a sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, aleluia, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhe foi anunciada. Diga assim, glória a Deus. A gente não é mais o mesmo. A Bíblia toda fala sobre isso. Não é algo que a gente colocou aqui como algo da igreja, isso é bíblico. A gente pode olhar através das nossas atitudes quem nós estamos sendo, se realmente Cristo tomou o nosso coração ou não, se essa jornada eu estou andando com Ele ou não, porque é a palavra que vai nos mudar, é a palavra que vai nos curar, é a palavra que vai nos libertar dentro desse processo de jornada, sobre 40 dias. Você vai ver Elias durante 40 dias, antes, quando ele estava indo para o Monte Horebe,
40 dias de juízo. Ele entra numa caverna, movido por todas as circunstâncias, situações, sentimentos. E quando Deus vê ele lá, Deus fala: ei, eu não te chamei para viver nessa caverna. A pastora trouxe essa palavra uma vez. E quantos, através daquela palavra, não saíram de uma caverninha que estavam? Essa caverninha pode ser tanta gente, tanta coisa. E muitos vivem dessa maneira, porque sai da tua tenda, sai da tua caverna. A jornada, o chamado é para que a gente avance. E depois de 40 dias, Deus está entregando um lugar muito maior para a gente. Um lugar que cada um aqui dá para levar uns 30. Glória a Deus, é 30 ali, 40? 40. Renozinho, você está no espírito, hein, Renozinho? Glória a Deus, faz assim, Renozinho. Amém, Renozinho. E aí vem essa situação toda daquilo que é 40, jornada. Vamos pegar, por exemplo, a autoridade. 3 reis de Israel que obedeceram ao Senhor até certo ponto. Porque até na jornada você pode, a hora, chegar e falar assim: não quero mais, cansei. Ou então sair daquilo que a palavra está dizendo para você fazer, que foi o caso de Saul. Mas a Bíblia fala que Saul reinou por 40 anos. Logo em seguida a Bíblia diz que Davi reinou por 40 anos. Logo depois vem Salomão, a Bíblia fala que ele reinou por 40 anos. E quando a gente fala de Davi, deixa eu te dizer, Davi passou por outra experiência de 40. Quando ele chegou lá para levar comida para os irmãos. E a Bíblia fala que durante 40 dias, Golias chegava e peitava o povo de Israel. E ali numa prova, jornada tem prova, gente. Jornada tem prova. Deus coloca diante de ti um ministério. Deus coloca diante de ti responsabilidades. Mas se a gente não agarra isso, se a gente não pegar e dizer assim: Senhor, custe o que custar, porque o Senhor entregou o teu filho por mim. Aí ele vai confiar mais e mais. E quando Davi pega aquela afronta diante do povo de Israel, de Golias, durante 40 dias, Davi fala: quem é esse aí? Quem é esse aí? Se você pegar Davi, gente, Davi era pequenininho. Deixa eu achar um Davi aqui para vocês entenderem. Quem? Tem uns irmãos que lembram logo, né? Quem é o pequenininho? Aqui ali, ó. Ali, ó. Pequeno, mas grande homem. Jonas, fica de pé aí. Vamos ver nossos Davi. Fica de pé aí. Tem alguém menor que o Jonatas? Cadê? Cadê o Bernardo? Cadê? Levantou mais um? Tem um Jonas. Aí, ó. Eita, olha lá. Glória a Deus, viu? Aí sim, tá vendo o que é? Ó, já o Espírito faz assim: estou de pé, o que será? Tá vendo aí? Davi e Jonatas, os melhores amigos, trocaram capa e tudo. Verdade, Nico. Obrigado. E aí ele chega, durante 40 dias, aquele exército todo de Israel estava tremendo diante daquele gigante. E aí vem Davi e diz assim: eu não vou tremer não, porque tem uma palavra, eles estão falando do Deus de Israel. E é no nome do Senhor dos Exércitos que eu vou. Saul pega toda a armadura, o que é teu não é dos outros, tá? Aquilo que serve para um não serve para ti. Tem algo de Deus para ti. E Saul bota a roupa todinha em Davi. Davi não conseguia nem andar. Davi fala: não preciso disso não. Pode deixar essa armadura aí. Pegou as pedrinhas dele, para a gente entender o estilinguezinho, e foi para lá. Chegou lá um gigante. Cadê o Felipe? Está aí? O Felipe era mais alto, não era, Léo? Entende no espírito, Léo. Já que não tem o Felipe, tem o Léo. Levanta, Léo, por favor. Só que era maior. A Bíblia fala que era mais de 3 metros. Mais de 3 metros. Fica ali do lado dele, Jonas. Vamos fazer um culto interativo. Mas olha feio, olha feio, vai. Não tem como? Então dá um abraço no Léo aí. Glória a Deus. 40 dias, uma jornada, você colocado diante, sabe, do mar.
E Deus falando assim: ei, marche, jornadem, vá, tem algo para ti. Aí não é à toa que não só 40 vezes a gente se encontrou aqui, mas logo no início, depois de tantos e tantos sinais, eu já me perdi depois dos 40 sinais, uma pessoa que não mais procurou a gente, um dia ligou para Flavinha e falou assim: Flavinha, tem um louvor que é a cara de vocês, e mandou esse louvor. Lembra disso? Quando a Flavinha me mostrou, eu falei: todos os dias a gente vai tocar esse louvor. E ontem, pastor, orando para esse culto, eu entendi porque que todos os dias, durante esses 9 meses, a gente tocou adorando e louvando o nome do Senhor. Escute o louvor que a gente sempre falou. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar para trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo as minhas mãos para reconhecer. E hoje, eu sou quem eu sou, pois a tua mão, Senhor, me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração para a minha nova história. Vejo vitórias e hoje eu olho para trás. E é à minha frente, eu sei, na minha frente eu sei, existem muito mais. Existem muito mais. Eu sei que a minha jornada aqui só começou. Ao longo dessa estrada, olhe para o lado e diga assim: ó, sozinho eu não estou. E ao olhar para trás, olha para trás também, diz assim: sozinho eu não estou. Venho agradecer. Quem não precisa falar mais não, gente. Volta para cá. Mas eu sei que não é o fim, é só o começo. Eu abro o meu coração para a minha nova história. E ao olhar para trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo as minhas mãos para agradecer a minha nova história. Durante 40 vezes, a gente louvou e adorou algo que não só a gente está vivendo, mas que a gente vai continuar vivendo. Porque esse ciclo aqui está fechando. Talvez a gente não venha aqui nunca mais para adorar. Porque Deus, durante esses 40 dias que a gente esteve aqui, Ele nos provou. Eu não tenho dúvida disso. Durante 40 dias, Ele nos colocou, nos confiou pessoas, nos confiou liderança. Foi um tempo de formar uma nova liderança, tem novos líderes chegando. Pessoas que querem servir de verdade, sem fingimento, que querem amar você aí, sem saber quem você é. Não tem nada mais constrangedor não saber o que você faz. A justiça de Deus é tão linda que ela nos junta. E aí, daquilo que é, e como eu falei, o início, para que a gente estivesse aqui, a gente foi descobrir a estrutura, o que é a igreja, uma associação, ok, mas como é que é? Cartório, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sai um CNPJ, maravilha. Então não é só sobre céu, é sobre terra também. Algumas coisas que a gente tem que fazer. Só que aí quando eu vejo e entendendo sobre isso, sobre o corpo de Cristo, Deus juntando pessoas totalmente diferentes dentro de uma justiça, e é impossível a gente não pensar sobre isso, porque a gente começa a amar pessoas, a gente começa a andar com pessoas que se você fosse ainda do mundo, você nem conheceria, porque até os teus olhos condenaria essa pessoa. Mas quando a gente vê jornada, a gente vivendo pela visão, a gente olha e fala: eita, olha quem Deus trouxe.
Líderes, se você olhar os líderes dessa igreja, gente, voltar 10 anos atrás, não precisa 10 não. Fique de pé os líderes aí. Deixa eu agradecer vocês já, durante esses 9 meses. Líderes e líderes de treinamento dessa igreja, por favor. Pode bater palmas ao Senhor. Tem mais? Os atalaias, fica de pé aí também, os atalaias, por favor. Esses 9 meses Deus nos preparou. Carol, glória a Deus pela sua vida, Carol. Glória a Deus. E tem alguns que não vieram hoje. Depois passa o nome para mim, por favor. Mas a estrutura que Deus montou durante esses 9 meses. E por isso a gente precisa agradecer. Porque, deixa eu ser muito sincero, a gente não conseguiria. A gente não conseguiria. Porque essa jornada diz que a gente vai ter um apoio. Essa jornada diz que a gente vai ter um suporte. E quantas vezes, líderes, não foi difícil? Quantas vezes a gente não recebeu um telefonema dizendo assim: pastor, socorro. Eu já fiz isso também. Só que o tempo agora é de avançar. O tempo agora é de avançar. Sobre os 40, Jesus, cumprindo Levítico capítulo 12, Jesus foi apresentado com 40 dias. Lucas 2, 22. Depois do batismo de Jesus, ele descendo as águas para mostrar para a gente o que a gente precisa fazer, porque ele não tinha pecado, ele não precisava se arrepender, ele estava numa missão, numa jornada. Jesus é levado para o deserto durante 40 dias, ele é provado. O Espírito Santo leva. Atos, capítulo 1, o médico Lucas escrevendo diz que depois de ir para a cruz, ele já ressurreto, durante 40 dias, Atos 1, 3. Durante 40 dias, Jesus ensina, Jesus prepara tudo, Jesus chama aqueles caras e dizem: ei, vai vir poder do céu sobre a tua vida. A igreja vai começar. Tudo isso que vocês andaram comigo é só o começo, a jornada não vai acabar. Eu preciso chegar em Brasília. Eu preciso fazer milagre em Brasília. Você está fazendo parte disso hoje. É impossível a gente não falar de gratidão. É impossível a gente não entender e não chamar cada um de nós a uma responsabilidade de saber o que é a igreja, o que é o corpo e como eu contribuo para isso. Porque se não fosse alguns, e é impossível a gente não falar de 9 meses, de toda essa estrutura que nós estamos indo, dos dizimistas dessa igreja. É impossível a gente não falar daqueles que ofertaram, porque a igreja nada mais é de corações gratos, que vão doando, que vão entendendo quem o Senhor é, que vão fazendo com que a igreja avance, porque não é só a vontade. Ah, mas onde está o poder de Deus? O poder de Deus está na justiça dele, de abençoar aqueles que abençoam, na justiça dele, de mover corações e dizer para ti assim: ei, aquele que semeia, sou eu que dou a ti para semear. E aí volta para a gente sobre a estrutura do crer. Quanto a gente ouviu aqui durante 40 cultos? Quanto a gente ouviu aqui? Eu tenho certeza que a gente não é mais o mesmo. Quantos milagres, batismos, apresentação de crianças, mais de 190 pessoas ministradas em cursos durante esses 9 meses. Aurora com Deus, quantos Aurora, pastora? Perdeu a conta. Palavra chá e prosa. Quantas mamães simples, gente. Deus deu um projeto, entenda isso, que Deus quer confiar a ti. Deus entrega um negócio e fala assim: ei, vamos fazer? Cooperadores do reino. A hora que a gente abraça, Rick, é assim ou não é? Você também está dormindo não, né? Glória a Deus pela sua vida. Aí Deus começou: mas será que vai ter mães para ir para lá? Aí Deus começou a levantar mães, e hoje a gente tem aqui, todo domingo, Dona Alice, ali, fica de pé as mamães, pode? Dá uma salva de palmas para essas mamães. Olha isso, cadê? Está de volta também, glória a Deus, essa igreja orou. Mamães que estão fazendo parte da gente, gerações, esse nome que Deus deu. Que Deus abençoe vocês e dê longevidade, que a gente possa ver muito e muito do Senhor aqui, viu? Glória a Deus. Mas projetos confiados durante esses 9 meses. Certa feita eu encontrei um pastor, ele disse assim: é impressionante o que Deus está fazendo na vida de vocês. Eu falei: pastor, tem um exército junto. A gente não conseguiria.
E ele disse, mas é muita coisa. Eu falei, é. Ele falou, como é que vocês dão conta? Eu falei, não sei. E quem souber, por favor, me procura aqui no final do culto. Porque não dá para saber, gente. Isso chama favor de Deus, apoio, suporte na jornada. Quanto? Quanto você tem entregado? Quanto? Quanto você tem se entregue? O desafio agora é muito maior. Sinais, ele dá o tempo todo. Sabe como chama o gesseiro da obra? Evangelista. O mestre, o cara mais próximo meu, sabe como é que ele chama? Cordeiro. Túlio. E a arquiteta que ele levantou? Chama Leão. Ju, fica de pé, Ju. Deixa eu te dar um beijo aqui. Vem cá, pastora. Glória a Deus pela sua vida, viu? Que Deus te retribua todo esse carinho. A Ju chegou, gente. Deus, não é nosso isso. A Ju chegou e o dia que ela soube, isso aqui não é definitivo, isso aqui é provisório. Olha o provisório que Deus colocou. Aí Deus também tinha colocado no coração dela, ela disse assim, então, ela nem sabia. Quando tiver para ir para algum lugar, me avisa que eu quero fazer tudo isso com vocês. Deus trazendo pessoas. Aí pego eu, rabisco umas coisas, entrego para ela e falo, Ju, faz um projeto disso. Mas a gente está dando certo, né, Ju? Glória a Deus, viu? Obrigado. Vou nem repetir o que ela disse. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Ju. Leão. Juliana Leão. Aí o outro é cordeiro, o outro é evangelista. Que dúvida você tem? Que dúvida você está tendo nessa jornada com Deus? A não ser que você não esteja vendo sinais. 40, 9 meses, trazendo um pai 5 anos depois. Sinais. Sinais. Como é que começou? Quer saber? Bem rápido. 6 dias antes, primeiro culto marcado, 5 de junho. Deus tinha dado essa data. 5 de junho. O calendário precisava fechar. Projeto perfeito para 5 de março, a gente está com 9 meses, no 40º culto, para a gente poder sair debaixo dessa palavra. Precisava sair 5 de junho. Aonde que a gente tinha? Lugar nenhum. Não podia convidar, não sabia aonde. 4 dias antes, um me liga e fala assim, pastor, onde é que a gente vai encontrar domingo? Falei, rapaz, boa pergunta. Mas como assim, pastor? Tem a data. Era quarta-feira, não era quinta não, quarta-feira. Flavinha olhou para mim e falou assim, meu amor, como é que vai ser o louvor? Eu queria cantar, Eu tinha certeza que era eu, mas ninguém apoiou, não. Como é que vai ser o louvor? Eu falei assim, meu amor, vai ser um sonzinho. Igual a gente faz nos cursos, vamos ligar um sonzinho lá e fecha o olho e deixa o Espírito Santo ministrar. Orando para ela falar assim, deixa que eu canto. Orando para que a gente não passasse, né? Ou então visse um milagre, vai depender do quanto você crê. Né, pastor? Eu creio. Ela está tentando. Vocês estão vendo tanto que ela crê? Ela está tentando. Mas foi aqui que eu entendi a adoração, pastor. Foi aqui que eu entendi que você, com a tua voz, errando a letra, passeia, habita, batiza, errando a ordem. Deus recolhe, porque Deus está olhando o teu coração. Tem gente buscando uma perfeição, fazendo toda a técnica possível. E Deus olhando, falando assim, isso é dos homens. Eu quero do Espírito. Ei, eu quero do Espírito, eu quero de verdade, eu quero de dentro de ti. Já tinha vindo aqui uma vez, não imaginava que seria aqui. Aí vim almoçar, aqui. Falei, vou ver com o dono. Se ele, de alguma forma, ele aluga em cima nesse domingo, porque está em cima, não vai dar tempo de arrumar outro lugar. Coraçãozinho, sabe? Senhor, faz alguma coisa. Me dá um sinal.
Estou almoçando aqui. Chega uma pessoa com o telefone na mão. Pastor, você está aqui? Falei, eu acho que estou. Olha aqui essa mensagem. Não, onde vai ser o culto? Falei, não sei ainda. Como assim? Falei, não sei. Olha essa mensagem. Aí eu botei o telefone no ouvido. A mensagem era de um terceiro dizendo assim, ei, vai lá no Versar. Conversa com o Osmar para ver se a gente pode fazer o culto lá em cima nesse domingo, porque o pastor não sabe, tinha isso na mensagem, porque o pastor não sabe onde vai ser. E na hora eu olhei e falei, uau, olha como é que Deus faz. Lembrei dos espias, que por 40 dias espiaram aquela terra e aquela promessa, Números 13. Lembrei também que Números 14 vai dizer, a Bíblia diz que aqueles espias que durante 40 dias olharam e não creram, eles ficaram no deserto 40 anos. Para cada um dia, Deus botou 1 ano de juízo sobre isso. E quantas vezes a gente olhou aquela sede? Quantas vezes muitos aqui passavam, pastor, estou aqui orando sobre o nosso lugar. Até o dia que o Senhor falou assim, ei, vai começar aí em cima, nesse provisório. Vamos ver se dá para vocês fazerem alguma coisa nessa perfeição toda. Nesse ar-condicionado, nessa cadeira, nesse som. Som. Aí um anjo falou assim, Senhor, mas vai ser a pastora que vai cantar? Porque o anjo, a gente aprendeu que fica na expectativa, né? Daquilo que Deus vai fazer. E aí a gente recebe um telefonema do Ministério de Louvor. A gente nem esperava, gente. Plano perfeito de Deus. A gente não sabia nada disso. Que corações seriam convertidos nesse lugar. Que homens e mulheres iam levantar a mão, iam descer as águas, iam dizer, eu aceito Jesus. Eu quero viver isso. Um exército sendo levantado, pessoas envolvidas, comprometidas. Esse foi sempre o nosso desejo. E a gente recebe um telefonema desses dois aí. Fica de pé, Léo e Dani, por favor. Confesso que a gente não tinha... Glória a Deus pela vida de vocês. Confesso que a gente tinha muita vontade de se conhecer, mas a gente tinha tido muito pouco tempo para isso. Ministérios diferentes, eles tinham recebido uma responsabilidade, mas quando Deus chama, deixa eu te dizer, a jornada tem fim. Ciclos se encerram. E eles ligaram para a gente e disseram assim, a gente vai junto. Falei, uau, Deus está fazendo algo grande. Já tem ministério de louvor. E quando o salmista Davi fala no salmo dele, ele fala que Deus esquadrinha o coração. E muitas das coisas que a gente tem vivido, como voz e violão, como esse louvor tão suave, onde o próprio Senhor, através dos anjos, vão ministrando na nossa vida, era um desejo nosso. Não digo sonho, porque a gente era incapaz de sonhar isso. Ver pessoas hoje aqui que a gente nem imaginava, pessoas que estão sendo moídas nesse processo, para serem transformadas em grandes líderes, porque nós vamos precisar de líderes. A Bíblia fala que o inferno não vai prevalecer. Não vai. Uma igreja um dia entrou na minha casa, e quando eu olhava aquelas irmãzinhas orando, eu não entendia nada daquilo. Eu abri a porta, tinha umas irmãzinhas andando descalça, na sala com as mãos levantadas, gritando. E eu olhava aquilo e falava, rapaz, esses crentes até pique-pega faz. Não entendia nada. Fui parar na primeira igreja evangélica. Cheguei lá, achei que era campeonato de glória a Deus. Um gritando mais alto que o outro. Glória a Deus, o outro, glória a Deus. E eu chamei a pastora, Flavinha na época. Falei, meu amor, o que está acontecendo aqui? Você me trouxe num dia de campeonato de glória a Deus? Não entendia. Até o dia que uma palavra como essa de Pedro, dizendo assim, ei, esse tempo acabou. O tempo da ignorância. O tempo dessa vida que não vai dar em nada no céu, mas vai dar muito no inferno. Acabou. Uma igreja que ora,
Geração de joelhos foi o que o Senhor nos entregou. Para começar tudo isso, levantou um ministério de comunicação. A Ju ainda sem estar grávida e a Su foram levantadas, fizeram essa logo linda. E até hoje, quantos projetos Deus não tem entregue através delas a essa igreja? Atalaias, traga aqui os elementos. Já vamos para uma ceia linda, a última ceia nesse lugar. Jornada. E é impossível falar sobre jornada sem aquele dia que Jesus chamou aqueles 12 discípulos para ceiar, Dani, dizendo assim: eu tenho comunhão contigo. Judas não tinha com ele, mas Jesus era o mesmo. Obediente a Deus, ele disse: Judas, eu sei o que você vai fazer, mas senta à minha mesa, que a gente vai ceiar junto. Quem anda na jornada com Deus não retribui o mal com o mal, pelo contrário. E quando fala de jornada, fala do Senhor. Pode vir, pode vir. A última ceia a gente falou de perdão, justamente Jesus e Judas. Mas hoje eu quero falar desse tempo onde o Senhor nos chama para que a gente possa estar à mesa. Olha para cá, todo mundo. Deixa os atalaias lá. Ou vem para cá, atalaias, por favor, para todo mundo ver vocês. A Bíblia fala que Jesus, na última Páscoa, mostrando justamente que a jornada dele estava acabando, que o tempo nessa terra, como a gente viu Pedro dizendo, já era, ele ia voltar para o Pai. E ele vem com os discípulos. Pode ficar aqui, Léo, Cíntia aqui, por favor. Ele chama aqueles discípulos para ceiar. Chama a mesa, dizendo assim: ei, vocês vão ter parte de mim. O cálice, representando o meu sangue. O pão, representando o meu corpo. Numa comunhão comigo. Alinhamento. Nova vida. Fique de pé, fique, por favor. Fique de pé. Coloca a mão no seu coração, por favor. Senhor Jesus, ministra em cada coração hoje, Jesus, essa comunhão que o Senhor nos mostrou e o que representa a ceia contigo. Aqueles homens escolhidos por Ti, eu creio, porque a Tua palavra diz que foi o Senhor que nos escolheu, não foi nós que Te escolhemos. Que hoje, nessa última ceia nesse lugar, que essa ceia represente, Jesus, uma verdadeira comunhão agora sem fingimento, uma verdadeira comunhão de um retorno para alguns, de uma consolidação para outros, mas que assim como a oportunidade daqueles discípulos naquele dia, contigo, e nós cremos que o Senhor está aqui, a Tua palavra diz que onde estiver 2 ou mais, o Senhor estaria no meio. Tudo que foi feito nesse lugar durante os 9 meses, Senhor, tem o Teu dedo, tem a Tua assinatura, o sinal de todas as coisas para que elas aconteçam, o decreto, a ordem vem de Ti. Então que esses corações que hoje estão aqui, Senhor, em despedida desse lugar, crendo que o Senhor está nos levando, assim como foi naquele tempo, para uma jornada que não vai ter fim. Que o Senhor possa mover os nossos corações em arrependimento, que a gente possa, como Paulo diz, Senhor, nos examinar para que a gente possa ver através das nossas ações essa comunhão que isso aqui representa. Estar diante de Ti, falando de Ti, nos dizendo cristãos. Que a gente não seja mais um cristão que não conhece Cristo, o Filho que o Senhor entregou por cada um de nós. Eu te peço a Tua bênção sobre esses elementos, Jesus. Que a gente possa, assim como aqueles discípulos, cear nessa manhã de domingo, nesse último domingo nesse lugar.
representando a comunhão que essa igreja, que essas famílias aqui, Senhor, representadas pelas todas as gerações que virão de cada um de nós, que a gente possa permanecer assim como o Senhor diz, em comunhão contigo. Assim nós oramos e abençoamos esses elementos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.